Dinheiro, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Prefácio. Prezado leitor, é possível considere chocante o título desse livro, escrito com a finalidade de satisfazer às solicitações de numerosos amigos. Não temos, porém, aqui quaisquer indicações para a conquista do dinheiro fácil, nem mapa capaz de localizar determinada maneira de fortuna. Existem livros e livros orientando serviços diversos, indispensáveis à administração da moeda, que surge em todas as regiões do mundo por símbolo do poder aquisitivo. Entretanto, o nosso volume despretensioso se refere unicamente à aplicação dos recursos financeiros no câmbio do amor ao próximo. Pedimos vênia para reportar-nos ao dinheiro que se faz dínamo do trabalho e da beneficência. Não desconhecemos que na base do dinheiro é que se fazem os aviões e os arranha-céus. No entanto, é igualmente com ele que se consegue o lençol para o doente desamparado ou a xícara de leite para a criança desvalida. Para quantos procurem compreender o assunto em foco, trocando a moeda pelo pão destinado a socorrer as vítimas da penúria, ou permutando-a pelo frasco de remédio para aliviar o enfermo estirado nos catres de ninguém, reconhecerão todos eles que o dinheiro também é de Deus. Emmanuel, Uberaba, 15 de janeiro de 1986. Leitura 1. Dinheiro. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem. Não paga a boa vontade, entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver, se a nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não tem valor para o câmbio depois da morte. Contudo, é sustentáculo do progresso geral, se nosso espírito está centralizado nos objetivos de elevação. Não é fator absoluto de alegria ou de felicidade, mas pode ser o remédio ao doente, a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao peregrino sem lar. Não é gerador de luz. Entretanto, pode estender a fonte de ideias de consolação e de amor, em que muitas almas sequiosas de paz se dessedentam. Não é a base da harmonia, mas, em muitas ocasiões, consegue devolver a tranquilidade a corações paternos desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda vez que nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Não permitas que o dinheiro te tome o coração usando-te a vida, qual despótico senhor, e sim conduzamo-lo através da utilidade, do entendimento e da cooperação, sob os imperativos da lei de fraternidade que nos reúne. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo e, empregando o dinheiro para o bem, convertamo-lo em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Leitura 2.
estudando o dinheiro. Não é a autoridade que solapa, quer dizer, que prejudica a elevação da alma. É o abuso do poder. Não é a inteligência que destila o veneno intelectual. É a maldade com que a mobilizamos. Não é o tesouro verbalístico que abre feridas naqueles que nos ouvem. É o modo com que arremessamos o estilete da palavra. Não é a beleza da forma que gera o fel do desencanto. É a vaidade com que malbaratamos, isso é, desperdiçamos no desequilíbrio. Assim também, não é o dinheiro que nos condena aos processos da angústia. É a nossa maneira de empregá-lo quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso através da lição diligente na fraternidade e do devotamento ao bem, com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. O ouro, com Jesus, é bálsamo na úlcera do enfermo. É gota de leite à criança desvalida. É remédio ao doente. É agasalho aos que tremem de frio. É socorro no lar sitiado pelo infortúnio. É assistência aos braços que suplicam atividade digna. É amparo aos animais e proteção à natureza. O cofre forte nas garras da suvinice é metal enferrujado, suscitando, isso é, provocando a penúria. Mas um vintém no serviço de Jesus pode converter-se em promissora sementeira de paz e felicidade. Não amaldiçoes o dinheiro, instrumento passivo em tuas mãos. Faze-o servir contigo, sob a inspiração do Cristo, e todas as tuas possibilidades financeiras serão valiosos talentos em teu caminho, cooperando com teu esforço na edificação do reino de Deus. Leitura 3. Estudando a riqueza. Não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. A fortuna amoedada é, por vezes, simples cárcere. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Temos conosco os sovinas da inteligência, que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia. Os abastados da saúde, que desamparam os aflitos e os doentes. Os privilegiados da alegria, que cerram as portas aos tristes, isolando-se no oásis de prazer. Os felizes da fé, que procuram a solidão a pretexto de se preservarem contra o pecado. Os expoentes da mocidade, que menosprezam a velhice. E os favorecidos da família terrestre, que olvidam, que esquecem os andarilhos da penúria, que vagueiam sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para com a humanidade. Lembremos-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Quem não pode doar algo de si mesmo, na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde, em vão, estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o mal e dissipa as trevas.
A pobreza é mera ficção. Todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir. E consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Leitura 4. Observemos. Não te detenhas no poder aquisitivo do ouro terrestre para fazer o bem. Anota a riqueza dos teus conhecimentos e não menosprezes o companheiro ainda enleado, perturbado no espinheiro da ignorância. Considera o tesouro da fé que te enriquece o entendimento e aprende a desculpar o irmão em dificuldade que talvez se encontre no precipício da negação. Medite sobre a luz que te brilha na compreensão e não reproves o infeliz que ainda tateia nas trevas. Analisa o patrimônio de amor que te vivifica a existência e auxilia as vítimas do ódio que não souberam edificar para si mesmas, senão o reduto do sofrimento. Examina tuas conquistas de segurança pessoal e não passes de largo à frente dos caídos em desânimo ou desesperação. Relaciona os valores da saúde que te consolidam o relativo equilíbrio na terra e não perca a serenidade e a paciência com os enfermos que te reclamam devotamento e carinho. Mentaliza a riqueza de tuas horas, de tuas palavras, de teus movimentos livres. Reflete no acervo de bênçãos amontoadas em teus olhos que veem, em teus ouvidos que ouvem, em teus pés que andam e em tuas mãos que trabalham. Quem será mais rico de verdadeira felicidade? O homem que agoniza sobre um monte de ouro? Ou aquele que pode respirar os perfumes do vale entre a paz do trabalho e a misericórdia da luz? Não admitas que a caridade seja tarefa exclusiva dos que acumularam o dinheiro do mundo. Ao invés disso, compadece-te do teu irmão que se faz de sovina, aferrolhando o próprio coração entre as duras paredes de um cofre forte. Recordemos o divino doador de vida imperecível. Cristo, sem monumentalizar o amor em obras de metal ou de pedra, com um simples berço de palha e com uma cruz de sacrifício a lhe emoldurarem o ministério de fraternidade, espalhou a beleza e a paz, o otimismo e a compreensão em todos os escaninhos do mundo, a benefício de todas as gerações. Em matéria de auxiliar, dividamos a nossa própria alma na prestação do serviço infatigável da boa vontade para com todos. E, com semelhante investimento, estejamos convencidos de que toda a penúria do nosso passado não nos subtrairá o tesouro de bênçãos que acumularemos nos altos caminhos da vida, a brilhar perenemente em nosso grande futuro. Leitura 5. No templo do bem. Elogiável se te fará a beneficência nas atitudes, despendendo somas consideráveis em favor dos necessitados. Mas, se buscares pessoalmente os irmãos infelizes, oferecendo-lhes o abraço de solidariedade e bom ânimo, brilhar-te-á no coração a bondade pura.
Cooperarás com expressiva parcela amoedada na obra assistencial aos doentes, e serás com isso credor de alegria e reconhecimento de muitos beneficiários na terra. Entretanto, se além disso te confiares ao esforço de auxiliar ao enfermo e ao desvalido com as próprias mãos, contarás com a ternura e o agradecimento de outras muitas criaturas na vida maior. Serás estimado por muita gente ao ceder as sobras da sua casa no socorro aos famintos e aos nus. No entanto, se renunciares um tanto à satisfação dos próprios desejos, procurando os filhos do infortúnio para reconfortá-los, serás louvado além do mundo. Ensinarás o bem, escalando os galarins, isto é, os pontos mais altos, o cume da popularidade, pelo verbo fácil que te fulgura na boca, e serás, em razão disso, o favorito das multidões durante algum tempo. Mas, se praticares a virtude que apregoas, sacrificando-te com sinceridade e devotamento, em auxílio aos que te rodeiam, iluminarás o caminho terrestre e viverás em longas filas de corações agradecidos. Procuremos o bem, difundindo-o, exaltando-o e destacando-o através de todas as oportunidades ao nosso dispor. Entretanto, diligenciemos honrá-lo com a nossa integração em seus fundamentos e apelos. Caridade ensinada melhora os ouvidos. Caridade praticada aprimora os corações. Dividir conscienciosamente os bens que retemos é sustentar a respeitabilidade humana. Renunciar a benefício do próximo será sempre elevar-se. Derramando os valores da própria alma, Jesus legou ao mundo os tesouros da compreensão e da paz. Além de espalhar as possibilidades com que a providência divina nos abençoa a vida, forneçamos, no auxílio aos outros, algo de nosso tempo, de nosso suor, de nosso carinho e de nossos braços, na mobilização de nós mesmos, e estaremos transformando a própria existência num poema de luz e amor, que possa acrescentar amor e a luz sobre os quais Cristo, entre os homens, vem construindo o reino de Deus. Leitura 6. O talento de todos. Na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, não menosprezes agir e servir, porque o trabalho nas concessões do espaço e do tempo é o talento comum a todos, pelo uso do qual o espírito se engrandece no rumo das esferas superiores a que se destina. Por ele, as forças mais simples da natureza se movimentam na senda evolutiva, escalando os degraus do progresso para a subida aos cimos da experiência. Com ele, o verme se agita e fecunda o seio da terra. Através dele, esforça-se a semente e transforma-se na planta útil a erigir-se em abençoada garantia do pão. Aproveitando-o, a abelha se faz operária laboriosa, fabricando a excelência do mel. Atendendo-lhe à inspiração, o manancial se desloca e, crescendo em possibilidades sempre mais vastas, converte-se no grande rio que apoia a civilização em torno do próprio sul.
Tudo na paisagem que nos cerca é a exaltação deste talento realmente divino. É por isso que dinheiro e saúde, cultura e inteligência, tanto quanto os numerosos recursos que rodeiam o homem na terra, subordinam-se ao trabalho, a fim de se agigantarem na produção e na multiplicação dos benefícios que lhes dizem respeito. Não te deixes vencer pelas considerações negativas da tristeza, da revolta, do pessimismo ou da indisciplina, que estão sempre condicionando a ação que lhes é própria à exigência de remuneração. Responde ao Senhor que te serve por intermédio do trabalho incessante da natureza, com o trabalho infatigável de teu pensamento e de teus braços, de teu cérebro e de teu coração, para que te eleves à comunhão com o amor infinito. Sem trabalho, a fé se resume à adoração sem proveito. A esperança não passa de flor incapaz da frutescência. E a própria caridade se circunscreve a um jogo de palavras brilhantes, em torno do qual os nus e os famintos, os necessitados e os enfermos costumam perecer pronunciando maldições. Trabalha e vive. Não admitas que a fortuna do tempo, emprestada a todos pela bondade de Deus, se dissipe em tuas mãos, congelada no ideal inoperante. Realmente, muitos desastres nos perseguem o caminho das experiências necessárias, em forma de falha e fraquezas de nossas almas, à frente das leis de Deus. Mas de todos eles, o maior de todos é a preguiça, porque a preguiça é protetora da ignorância e da penúria. E, através da penúria e da ignorância, podemos descer aos mais estranhos desequilíbrios do mal. Leitura 7. Beneficência e caridade. A beneficência alivia a provação. A caridade extingue o mal. A beneficência auxilia. A caridade soluciona. Distribuirás a mãos cheias, isto é, em grande quantidade, algo do ouro que se te derrama da bolsa. Entretanto, se nesse algo não puseres a luz de teu amor, em forma de respeito e carinho, ante as chagas do semelhante, não terás construído nele a compreensão que o fará reconciliar-se consigo próprio. Oferecerás de tua inteligência preciosos recursos aos que desesperam na ignorância, mas, se furtas a lição, a bênção da simpatia, não estenderás ao companheiro que o sofrimento enceguece, quer dizer, torna cego, a claridade precisa. Não é a dádiva de tua abastança ou o valor de tua cultura que importam no serviço de elevação e aprimoramento da paisagem que te rodeia. É o modo com que passas a exprimi-los, cedendo de ti mesmo aquilo que o Senhor te emprestou para distribuir, porquanto a atitude é o fator de fixação desse ou daquele sentimento no vasto caminho humano. Vale mais o exemplo vivo de compaixão que a frase adornada de exaltação à virtude, pronunciada tão somente com a boca, e aparece com mais beleza o gesto de fraternidade que a esmola reconfortante suscetível de ser espalhada por ti simplesmente com o esforço mecânico do braço.
Isso porque todos precisamos de renovação interior para o acesso aos tesouros do Espírito. E, fazendo bem com o impulso de nossas próprias almas, valorizaremos a palavra com que venhamos a emiti-lo, edificando a vida em nós e junto de nós, com o próximo e conosco, realizando sempre o melhor. Leitura 8. Diante de Deus e de César. Em nosso relacionamento habitual com César, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização social em que fomos chamados a viver. Muitos se acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque, certo dia, pagaram à máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhes em troca serviços sacrificiais por longo tempo. É justo não olvidar, não esquecer, que somos de Deus e não de César, e que César não dispõe de meios para substituir, junto de nós, a assistência de Deus. Por isso mesmo, a lei, expressando as determinações do alto, conta com a nossa participação constante no bem, se nos propomos a alcançar a vitória com progresso real. Examinando o assunto nestes termos, ouçamos a voz do Senhor, que nos fala na acústica da própria consciência, e procuremos a execução de nossos deveres, sem esperar que César nos visite com exigências ou aguilhões. O trabalho é regulamento da vida, e cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos os que nos cercam. Auxiliar aos outros é recomendação do céu, e em razão disso, auxiliemos sempre, seja amparando a um companheiro infeliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura, ou plantando uma árvore benfeitora, que amanhã falará por nós à margem do caminho. Todos prestaremos contas à divina providência quanto aos bens que nos são temporariamente emprestados e, sem qualquer constrangimento da autoridade humana, exercitemos a compreensão e a bondade, a paciência e a tolerância, o otimismo e a fé, apagando os incêndios da rebelião ou da crítica onde estiverem e estimulando, em toda a parte, a plantação de valores suscetíveis de estabelecer a harmonia e a prosperidade em torno de nós. Não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo-o de acusações e reprovações todos os dias. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos em favor dos outros. E, desse modo, César estará realmente habilitado a amparar-nos e a servir-nos, hoje e sempre, em nome do Senhor. Leitura 9. Estudando a felicidade. Observa o que desejas e o que fazes, a fim de que te ajuizes com segurança sobre a felicidade que procuras. Certifiquemo-nos de que a alegria possui igualmente diversos níveis e de que nos compete, acima de tudo, cultivar a devoção aos valores
amplos e substanciais que possam sobreviver conosco na vida maior. No mundo, a felicidade varia com a posição das criaturas e, se buscamos o Cristo por nosso mestre, é indispensável saibamos conquistar o nosso estímulo de viver no clima do sumo bem. Há pessoas que se contentam com o exclusivo reconforto de comer, dormir e procriar, guardando assim tão somente a felicidade que os seres mais simples cultuam nas linhas inferiores da natureza. Vemos espíritos atilados, isto é, honestos, honrados, no cálculo que apenas se comprazem, que têm prazer, amontoando ouro ou utilidades, com desvantagem para os semelhantes, estabelecendo desse modo, para si mesmo, a felicidade dos loucos. Anotamos os companheiros da humanidade que somente se rejubilam com a exibição de títulos suntuários, na ordem social ou econômica, cristalizando-se na vaidade ou no orgulho que lhes facilitam espetacular descida para a morte, forjando dessa maneira, em prejuízo deles próprios, a felicidade dos tolos. Identificamos irmãos que apenas se honram na crueldade, sorrindo com o alheio infortúnio e alardeando compaixão que não sentem, construindo para si mesmos a felicidade dos que se instalam no purgatório da própria consciência. A felicidade cristã, no entanto, é diferente. Nasce da alegria que venhamos a semear para os outros. Desenvolve-se no bem infatigável, que nunca se cansa. Frondeja no espírito de serviço. Floresce na esperança e frutifica no sacrifício daquele que se oferece para a materialização da felicidade geral. Não te demores no prazer que hoje te suscita gargalhadas para cerrar-se amanhã em amargosa penitência. Procuremos a felicidade de Jesus, que ainda não está completamente neste mundo, para que este mundo se levante para a felicidade perfeita. Para isso, não desdenhes a tua cruz, porque somente através do desempenho de nossas obrigações na prática do bem é que encontraremos a nossa verdadeira vitória. Leitura 10. Penúria e riqueza. Penúria e riqueza, na essência, não constam dos elementos que possuímos, mas do sentimento que nos possui. A grandeza das concessões de Deus pontilha a rota do homem desde a hora primeira em que se lhe estrutura o berço no campo humano. Tudo se conta em derredor de seus passos pelo diapasão da previdência constante. Ante a melodia silenciosa da renúncia materna, todas as circunstâncias se conjugam favoráveis à criatura para que se desenvolva e ocupe o lugar que a misericórdia divina lhe marcou. O lar e o sol, a escola e o conhecimento, o trabalho e a amizade enriquecem-lhe todos os marcos em demanda à tarefa que lhe compete cumprir. Entretanto, muitas vezes, pela vocação da sovinice impenitente, recolhe o ouro do mundo para erigir com ele o túmulo suntuoso em que se lhe sepulta a esperança e recebe a bênção do amor para transformá-la na algema que o encarcera, por vezes, no purgatório do sofrimento.
Reter para si somente os bens que a vida espalha é gerar os males reais que nos sitiam a senda. E valer-se dos males aparentes da jornada terrestre, convertendo-os em valores de entendimento e de aprendizado, é criar em si próprio o bem justo, que se fará o bem de todos. Não nos fixemos na reprovação contra os irmãos aprisionados nos enganos da fortuna passageira, e sim auxiliemo-los, sem exigência, a compreender a importância do dinheiro e do tempo para a execução das boas obras. Eleva a própria alma ao trabalho constante, suscetível de gerar os patrimônios mais elevados da vida. E, estudando e aprendendo, auxiliando e amando, na abastança ou na carência de recursos materiais, terás o coração a fulgir no caminho, por brilhar em ti mesmo, qual estrela da bênção. Leitura 11. Sejamos ricos em Jesus. Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas, a lhe solaparem, isto é, a lhe prejudicarem, a sabotarem o edifício das errôneas conclusões. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto há mendigos de rosto desfigurado que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho, a empanar-lhes, a ofuscar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, e encontramos pobres lamentavelmente ricos de sovinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor na pessoa do próximo e, frequentemente, surpreendemos espíritos rasteiros envergando túnicas de vaidade e dominação. Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia encômios, isso é, louvores, exaltações, à ignorância, à incultura, à incipiência, que é a ignorância, ou à nulidade, e sim, exaltava os corações simples, que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos com o qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Pobres de espírito, na plataforma evangélica, significa tão somente pobres de fatuidade, isto é, pobres de orgulho, de altivez, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais da inteligência. É necessário nos acautelemos contra a interpretação exagerada do texto, em suas expressões literais, para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos na jornada evolutiva em que aprenderemos, pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Onde estiveres, faça-te espontâneo para recolher a luz da compreensão. Alijemos, isto é, larguemos,
os farrapos dourados da ilusão que nos obscurecem a alma, estabelecendo a necessária receptividade no coração. E entenderemos que todos somos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar e servir, de aprender e aperfeiçoar infatigavelmente. O ouro será, muitas vezes, difícil provação, e os cimos sociais na terra, quase sempre, são amargos purgatórios para a alma sensível, tanto quanto a carência de recursos materiais é bendita escola de sofrimento. Mas a simplicidade e o amor fraterno, brilhando por dentro de nosso espírito, em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegrias sem fim. Leitura 12. Entendimento. Não ouvides, não se esqueças, que a obra do entendimento, no edifício da tranquilidade comum, é assim qual alicerce nos fundamentos do instituto doméstico a erguer-se acolhedor. Efetivamente, não dispões de arcas repletas com que atender a exigência de todos os famintos da estrada, mas pode suportar com carinho o parente menos feliz que se socorre habitualmente em sua casa. Em verdade, não conseguirás remédio bastante para todos os doentes da região em que te situas. Entretanto, não te faltam possibilidades de tolerar o vizinho enfermo, que muitas vezes te incomoda entre a obsessão e a necessidade. Indiscutivelmente, não detens recursos para convencer aos amigos, enrijecidos na indiferença, quanto à realidade da justiça divina e da sobrevivência da alma. No entanto, podes, com teu exemplo silencioso de bondade e renúncia em favor deles, insuflar-lhes pensamentos de solidariedade e compreensão, preparando-lhes a futura sementeira de fé. De certo, não contas com facilidades e privilégios para remover os obstáculos à ordem pública, nem guardas contigo o poder de evitar as calamidades do quadro social em que o Senhor te conserva a existência. No entanto, podes auxiliar a teu filho ou a teu pai, a teu irmão ou ao teu companheiro, com a palavra generosa, com um sorriso amistoso, com a atitude compreensiva ou com a prece oculta na extinção dos males iniciantes e imprevisíveis, porquanto não ignoramos que o incêndio quase sempre começa na fagulha imperceptível. Cultiva o entendimento, mobilizando a ti mesmo nessa jornada de amor, e acenderás entre os homens aquela caridade que é senda de luz para a vida maior. Usa o dinheiro a teu serviço, na beneficência que te enriquece o caminho, e movimenta o teu verbo, a tua palavra, inflamado de cultura no esclarecimento das almas. Todavia, não te esqueças de que somente compreendendo aos outros, para melhor servi-los segundo os padrões do Cristo, nosso Mestre e Senhor, é que estaremos realmente no clima nutriente daqueles que se consagram à construção da humanidade melhor. Leitura 13. Talentos. A pobreza não é criação do Todo Misericordioso. Ela existe somente em função da ignorância do homem.
que, por vezes, se arroja aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando o desequilíbrio e a penúria. Há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas em toda parte. Observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu. E não te esqueças de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. O ouro é talento com que se pode ampliar o progresso. O apuro da inteligência é recurso da extensão da cultura. A escassez é o processo da aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. A alegria é fonte de estímulo. A dor, para quem se consagra à aceitação construtiva, é capaz de se transformar em manancial de humildade. Cada qual de nós recebe na herência congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências no mundo, de acordo com os méritos e necessidades que apresentemos. Em razão disso, é indispensável saibamos aproveitar o tempo. Qual deve o tempo ser utilizado, de vez que os dias correm sobre os dias, até que o Senhor nos tome conta dos créditos que generosamente nos emprestou. A compreensão que se desmanda no egoísmo e a provação que se perde na delinquência encontram-se desamparadas por si mesmas nas veredas do mundo. Derrama o tesouro de amor que o Pai Celestial te situou no coração através das bênçãos de fraternidade e simpatia, bondade e esperança para com os semelhantes e, em qualquer grupo social no qual te vejas, serás invariavelmente a criatura realmente feliz sob as bênçãos da terra e dos céus. Leitura 14. A pobreza feliz. Quem se empobrece de ambições inferiores adquire a luz que nasce da sede de perfeição espiritual. Quem se empobrece de orgulho encontra a fonte oculta da humildade valiosa. Quem se empobrece de exigências da vida física recebe os tesouros inapreciáveis da alma. Quem se empobrece de aflições inúteis em torno das posses efêmeras da terra surpreende a riqueza da paz em si mesmo. Quem se empobrece de vaidade amealha as bênçãos do serviço. Quem se empobrece de ignorância ilumina-se com a chama da sabedoria. Não vale amontoar ilusões que nos enganam somente no transcurso de um dia. Não vale sermos ricos de mentira no dia de hoje para sermos indigentes da verdade no dia de amanhã. Ser grande à frente dos homens é sempre fácil. A astúcia consegue semelhante fantasia sem qualquer obstáculo. Mas ser pequenino diante das criaturas para servirmos realmente aos interesses do Senhor junto à humanidade é trabalho de raros. Bem-aventurada será sempre a pobreza que sabe se enriquecer de luz para a imortalidade, porque o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta, e o pobre esclarecido do mundo é o espírito enobrecido das esferas superiores, que será aproveitado na extensão da obra de Deus. Leitura 15. Avareza. O avarento dos bens materiais é credor de reprovação.
mas o avarento do amor é digno de lástima. O primeiro, avarento dos bens materiais, se esconde num poço dourado, e o segundo, o avarento de amor, mergulha-se nas sombras do coração. O sovina da fortuna amoedada retém pedras, metais e papéis de valor convencional que a vida substitui na provisão de recursos à comunidade. Mas o sovina da alma retém a fonte da felicidade e da paz, da esperança e do bom ânimo, que constitui alimento indispensável à própria vida. O primeiro teme gastar bagatelas, ou seja, ninharias, e arroja-se à enfermidade e à fome. O segundo teme difundir os conhecimentos superiores de que se enriquece e suscita a incompreensão ao redor dos próprios passos. O sovina da riqueza física encarcera-se no egoísmo. O sovina das bênçãos da alma gera estagnação onde se encontra, envolvendo-se ele mesmo em nevoeiro perturbador. Ainda que não possuas dinheiro com que atender às necessidades do próximo, não olvides, não esqueças o tesouro de dons espirituais que o Senhor te situou no cerne da própria alma. Auxilia sempre. Mais se faz útil quem mais se dedica aos semelhantes, amparando-lhes a vida. As casas bancárias e as bolsas repletas podem guardar fria correção dos números sem consciência. Mas o coração daquele que ama é só a benefício das criaturas, convertendo a dificuldade e a dor, a desventura e a escassez em recursos prodigiosos destinados à humana sustentação. Leitura 16. O vintém. O grande e luminoso templo da vida permanece de portas descerradas, isto é, abertas. É um mundo vasto. É a terra prodigiosa de bênçãos e dons, ostentando cidades que são templos do progresso, campos que são áreas de luz, fontes que representam vasos de água viva, flores que constituem adornos espalhados no planeta, em que nossas almas se movimentam nas sendas da evolução. No orbe, ou seja, no universo imenso, há quem ofereça ao progresso e ao aperfeiçoamento da humanidade as grandes missões da fé religiosa, da política administrativa, da ciência e da filosofia, nos fulgores intelectuais da cultura e da inteligência. Há quem ofereça o aprimoramento do amor, a graça do lar, o carinho afetivo, o brilho da arte e a grandeza do sentimento burilado, ou seja, polido, aperfeiçoado, em obras de benemerência e ternura, que fixam novos capítulos à elevação da vida. Não podemos, no entanto, olvidar, isto é, esquecer, a excelsitude, a grandeza, a magnificência da colaboração aparentemente pequenina daqueles corações dilacerados, aflitos e anônimos que trazem ao bem da comunidade o singelo concurso, ou seja, cooperação, de que podem dispor. É o sorriso de compreensão e de estímulo ao companheiro desconhecido. É a palavra oportuna que soergue o bom ânimo de um amigo arrojado ao desalento. É a bondade oculta que auxilia
sem exigir compensação. É a bênção do concurso fraterno que apaga o fogo da maledicência. É a dádiva fraterna da amizade sem egoísmo. É a oferta do coração que ampara sem ruído. Temos sempre nessas admiráveis contribuições o precioso vintém do amor. E, se cada um de nós dispensar um só de semelhantes vinténs em cada dia da vida, estejamos convencidos de que, dentro em breve, teremos amontoado para a nossa felicidade um tesouro infinito na espiritualidade maior. Leitura 17. Elevação. Não te esqueças de que há elevação segundo o critério das convenções humanas e a elevação de conformidade com as leis divinas. Muitos se arrojam, isso é, se jogam a grande altura nos domínios da posse efêmera, abusando da terra e do metal que a vida lhes oferece por algum tempo, e acabam caídos, gritando por socorro nos escombros das próprias ilusões. Muitos são guindados, isto é, elevados, às eminências da popularidade, desfrutando largos valores da inteligência, tão só para o culto à vaidade que lhes é própria, e descem a inação cerebral, isto é, a inatividade do cérebro, vitimados às vezes por inibições de longo curso. Muitos se supõem acima dos semelhantes na própria virtude, engodados, enganados pela sombra que lhes enceguece a visão, desmandando-se no falso julgamento do próximo e na superestimação de si mesmos. No entanto, caem quase sempre de improviso nos braços da verdade, a fim de reconhecerem as próprias deficiências. Lembra-te de que todos os recursos e situações no caminho são bênçãos de Deus, convidando-te ao trabalho por todos no silêncio do bem. Ninguém se elevará para Deus humilhando ou perturbando no campo infeliz da discórdia e da crueldade, ainda mesmo que o nome do Senhor lhes marque a visitação e lhes cintile, lhes brilhe na boca. Cultivemos o amor e a humildade com incessante serviço em auxílio de todos os que nos cercam. E o Senhor levantar-nos-á o espírito para os cimos da vida, de vez que somente a infinita sabedoria pode determinar a verdadeira elevação de alguém para a luz da imortalidade. Leitura 18. Entre o céu e a terra. Para saber pedir com segurança, é imprescindível saber dar. O homem não é somente o Filho de Deus no mundo, é também o cooperador de sua obra terrestre. É por isso que, em toda parte, vemo-lo em regime de sociedade com a providência divina, no qual o Senhor, na condição de proprietário da vida, e o espírito humano, na posição de usufrutuário dela, se reúnem na concessão e no concurso, na administração e na execução, oferecendo ao trabalho cotas expressivas de recurso e de esforço, de suprimento e de proveito. O Todo Misericordioso concede ao lavrador a gleba, que é o terreno, indicada à produção do alimento. Mas, se o homem do campo pretende a colheita justa, retribuir-lhe-á
com o próprio suor. Cede ao arquiteto o material de construção, mas a casa não se levanta sem braços que a sustentem. Confere ao homem e à mulher a alegria do templo familiar, enriquecendo-os de esperança e amor. Entretanto, se os detentores de semelhante ventura esperam no lar a edificação da felicidade, cabe-lhes empenhar o próprio coração ao apoio recíproco, de modo a garantirem a bênção conquistada. Não bastará converter a confiança em rogativas ao céu para que o céu responda com simpatia e favor. É necessário consultar a nossa própria atitude junto aos valores em mão, a fim de que não estejamos reformando debalde em vão os empréstimos contraídos. Muitos esperam que o fracasso lhes reacenda a vigilância. No entanto, se cada um de nós permanece firme no trato de responsabilidades que a vida nos delegou, consoante as nossas próprias necessidades, sem deserções e sem dúvidas, nossa própria tarefa será uma oração contínua ao céu, na permanente comunhão entre nossa vida fragmentária e a vida total, transformando todas as nossas preces de exaltação ou de súplica em cânticos silenciosos e vivos de reconhecimento e louvor. Leitura 19. Ouro e poder. Muita gente acredita encontrar na riqueza e no poder sinais de privilégios, quando ouro e influência simplesmente não passam de recursos destinados à aferição do valor que nos assinala. Lembremos-nos de que um homem aprisionado à sombra do cárcere é sempre alguém constrangido a mostrar virtudes que raramente possui. Silencia por impossibilitado de gritar a desesperação que lhe vergasta o peito e revela quietação e tristeza, quais se fossem humildade e compreensão, porquanto, posto a ferros, é compelido a guardar-se em reserva compulsória. Assim também ocorre com a enfermidade e o pauperismo, que é a pobreza, a inibição e o desvalimento na maior parte das circunstâncias. Segregada dentro deles, a alma reencarnada não dispõe de outros meios, senão de aceitá-los como preço ao resgate das próprias dívidas. Entretanto, qual o sentenciado que abandona a cadeia sob exata observação, assim é a criatura que retém os talentos da fortuna e da autoridade, do equilíbrio e da robustez. Não se encontram aqueles que os desfrutam na terra contemplados por favores especiais, mas semi-libertados pela bênção do céu, em regime de exame nas escolas do mundo. Dessa forma, nos momentos de paz, segurança e alegria, muitos de nós apenas respiramos à luz de experiências novas, nas quais demonstraremos se mais não precisamos da dor e do infortúnio na construção da estrada de elevação para Deus. Leitura 20. Trabalho e riqueza. O corpo terrestre é valioso instrumento de formação da verdadeira riqueza. Mobiliza-o em teu próprio favor no fecundo campo da vida. Tens o primoroso equipamento do cérebro. Aprende a produzir com ele pensamentos que te enobreçam a estrada, conquistando o apreço e a estima dos semelhantes em teu próprio benefício. Possuis o tesouro dos olhos. Movimenta-o no serviço e no estudo,
provendo o próprio espírito de mais amplos valores no setor do conhecimento que te aprimore. Dispões da felicidade dos ouvidos. Emprega-os na aquisição de ensinamentos edificantes que te possam clarear o futuro. Contas com a bênção da língua. Usa-lhe as possibilidades, emitindo o verbo, a palavra, sadio e fraternal, que te assegure a confiança e a simpatia dos outros. Retens contigo o patrimônio dos braços. Aplica-o na plantação do bem e surpreenderás abundantes colheitas de prosperidade e alegria. Guardas contigo o escrínio, que é o porta-joias do coração. Estende-lhe os recursos para recolher da vida os júbilos do amor, alicerce da aventura sonhada. Nem sempre o corpo será uma cruz à regeneração da alma. Na maioria das circunstâncias, é a ferramenta com que o espírito pode talhar, isto é, esculpir, moldar os mais altos destinos.